Saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe aqui nesta manhã. Como os irmãos já devem se lembrar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para mim mesmo no domingo pela manhã. Por que estamos aqui? Afinal de contas, por que saímos de casa? Num friozinho hoje, né? Deixamos o calor, o aconchego de nossa casa para estarmos aqui hoje pela manhã. Afinal de contas, por que você está aqui? Eu gostaria que a resposta fosse para prestar culto ao Senhor, por quem Ele é, pelo que Ele fez e por que Ele tem feito em minha vida. Por isso você está aqui cantando, orando e neste momento se colocando diante da palavra do Senhor para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, nesta manhã, respondendo a essas perguntas desta forma, continuemos cultuando ao nosso Senhor, abrindo a sua palavra, vendo o que Ele tem para nos dar nesta manhã. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se agora Deus aparecesse para você, ou se você pudesse ter uma conversa com Deus, e nessa conversa Deus lhe dissesse: peça uma coisa e você receberá. Uma coisa pode me pedir e você irá receber. O que você responderia? Certamente você teria uma lista de coisas. Alguma dificuldade que você está passando em sua vida que seria muito bom se ela se resolvesse. Algum projeto que você está há anos tentando começar ou terminar. Enfermidade, um noivo, uma noiva, um casamento. Alguma bênção ou algum livramento. O que você pediria a Deus? A grande verdade, meus irmãos, é que em nossas orações, Deus quer que nós coloquemos diante dele os nossos desejos, as nossas dúvidas, os nossos medos. Esse é um dos propósitos da oração, colocar diariamente diante do Senhor. Mas há um trecho na Bíblia, uma passagem na Bíblia, de um homem que teve esta oportunidade. Um homem a quem Deus deu essa oportunidade de pedir uma coisa e ele receberia. O que será que esse homem pediu? Qual será a maior importância que esse homem tinha em sua vida? Este homem é Salomão, o rei Salomão, filho de Davi. Salomão, quando assume o trono de Davi, quando assume a liderança do povo de Israel, a Bíblia diz que ele começa a reinar. Então Deus aparece a Salomão e faz esta pergunta. Eu gostaria que nós lêssemos essa passagem nessa manhã e refletíssemos a respeito do que será que Deus se agrada que peçamos a Ele, ou do que será que Deus se agrada que seja a maior razão do desejo de nossa vida. Abra comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Quando começa a história do rei Salomão e os seus atos como rei. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, eu lerei dos versículos 3 até o versículo 15. É uma narrativa, então tente ao longo da leitura mentalizar como se fosse um filme, uma cena de filme, tudo que está se passando aqui. Imagine o momento, a cena, o sentimento que está sendo vivido nesse momento. Acompanhe comigo então 1 Reis, capítulo 3, versículos de 3 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai,
porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernirdes o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andardes nos meus caminhos e guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui nesta manhã, em tua casa, como povo reunido, como igreja tua, nos colocamos diante da tua palavra. Que teu Santo Espírito, ó Pai, exerça em nós aquilo pelo qual fomos conquistados. Que os nossos corações sejam abertos, instruídos, e que a tua palavra fortaleça a nossa fé. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como muito dito, Salomão teve a oportunidade de pedir algo ao Senhor. E nós vemos aqui que Salomão estava passando por um momento de transição. Salomão estava assumindo o reinado de Davi, seu pai, o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que conquistou terras, o homem que fortaleceu a casa de Israel. O texto nos diz que Salomão era um homem que amava ao Senhor. É interessante que mostra também que ainda não havia sido construído o templo do Senhor. Ou seja, os sacrifícios eram realizados ainda nos montes. Nós vamos ver, não aqui, mas os irmãos, se quiserem ler depois um pouco a história de Salomão, verão que Salomão é o responsável pela construção do templo. Davi quis construir o templo, mas Deus falou, não, você não construirá. Será a tua descendência que fará o templo. Mas o mais interessante, meus irmãos, ou que esse texto quer nos ensinar, é que Salomão, aquele que amava o Senhor, quando teve a oportunidade de pedir algo ao Senhor, compreendeu quem era o Senhor. Ele disse, Senhor, o Senhor tem sido benevolente ou bondoso para com o meu pai, para com o seu povo, e agora eu estou diante do teu povo como líder e me sinto como uma criança, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Estou sucedendo o grande Davi, sou agora o líder do teu povo, eu não sei o que fazer, Senhor. Seria muito fácil Salomão pedir aquilo que ele quer instantaneamente. Senhor, por favor, elimine todos os meus inimigos. Pronto, acabaria o problema dele. Senhor, por favor, que todos sejam obedientes ao meu reinado. Me dê riquezas ou me dê poder. Mas a história de Salomão nos ensina que a sabedoria diante do Senhor é aquilo que agrada a Deus, quando buscamos ser sábios segundo a vontade de Deus. O que Salomão pediu aqui é, Senhor,
dê-me entendimento ou dê-me sabedoria para compreender o que é certo e errado perante o Senhor. Este foi o grande desejo de Salomão. Senhor, me ajude. Versículo 9: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar. O texto diz que essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Meus irmãos, na nossa caminhada cristã, certamente passamos por muitas dificuldades. Certamente, quando eu perguntei para você, se você pudesse pedir alguma coisa de imediato ao Senhor, certamente veio algo ao seu coração que você está passando por hoje. Alguma dificuldade ou algum desejo. Aquele projeto, como eu disse, que você está construindo, que você queria tanto colocar em prática. O nosso coração urge ou clama muitas vezes por respostas momentâneas, atuais, rápidas. Mas o que nós aprendemos com esta passagem é que a base da nossa vida cristã está em algo muito mais profundo, como eu gosto de dizer. Cristianismo é algo muito mais profundo do que simplesmente aquilo que nós enxergamos a 5 passos à nossa frente. Salomão pediu sabedoria para discernir sobre o certo e errado. Quando buscamos perante o Senhor reconhecer a sua vontade, a nossa caminhada na fé passa a mudar a nossa visão. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que, por exemplo, em seu trabalho, quando o objetivo do seu trabalho é realizá-lo segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que você fizer no seu trabalho será em prol da glória de Deus, e você colherá os frutos. A forma com que você vive em seu lar, como você trata sua esposa ou seu marido, como você toma suas decisões, é pensando simplesmente no fim em si mesmo ou pensando em como essa decisão irá agradar o Senhor? A sua concepção de certo e errado, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, essas decisões são voltadas primeiramente em discernir a vontade de Deus? Ou simplesmente colocamos o nosso coração como aquele que irá decidir? A sua visão política, a sua visão de economia, a sua visão do que está acontecendo neste mundo, a sua visão de como você deve responder às questões desse mundo, passam pelo desejo primário de saber qual é a vontade de Deus? De discernir entre o certo e errado segundo a vontade de Deus? É isso que agrada ao nosso Senhor. Como eu disse, podemos pedir outras coisas a Deus. Podemos pedir por um emprego melhor, podemos pedir por saúde, podemos pedir por livramentos. Tudo isso o Senhor quer que nós levemos a Ele. Mas tudo isso deve ter como base a vontade de Deus. Será que em nossas orações, quando pedimos ao Senhor, conseguimos terminá-la dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade? Será que não deveríamos começar talvez a nossa oração como a oração do Pai Nosso nos ensina? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, para depois pedir o pão nosso de cada dia? Meus irmãos, eu creio que se nós começássemos as nossas orações colocando a vontade de Deus à frente dos nossos pedidos, talvez alguns pedidos nós nem fizéssemos. Porque ao buscar primeiramente a vontade de Deus, o nosso filtro começa a mudar. A nossa percepção do que é certo e errado, do que é importante ou não, começa a mudar. Porque não é mais o meu coração que está me conduzindo, mas é o meu desejo pela vontade do Senhor. Experimente, busque em suas orações a colocar todos os pedidos do seu coração diante de Deus. Mas comece antes se colocando diante de sua vontade. Senhor, qual é a sua vontade? O que é certo e errado? Você tem dúvidas sobre o que é certo e errado?
busque primeiro a vontade do Senhor. Busque reconhecer na palavra de Deus o que é certo e errado. Deixe os seus achismos de fora. Deixe a visão que o mundo tanto tenta colocar em nossa mente, de que o que importa é que você seja feliz. O que importa é que você seja feliz. Meus irmãos, o coração do homem é enganoso. E eu quero dizer que não existe felicidade verdadeira longe da vontade de Deus. Salomão poderia pedir dinheiro, poder, vitória sobre os seus inimigos, posses, bênçãos, riquezas. Mas se isso estiver longe ou fora da vontade de Deus, não poderemos ouvir isso a nosso respeito. Estas palavras agradaram ao Senhor, por ver Salomão pedindo tal coisa. Podemos construir, conquistar riquezas. Os nossos projetos podem ser os mais sinceros possíveis e devemos buscá-los. Mas quando eles se colocarem acima da vontade de Deus, do certo e errado segundo a vontade de Deus, podemos até ter em nossas mãos. Mas, meus irmãos, não se enganem, isso não trará a felicidade verdadeira. Pois a felicidade verdadeira se encontra na vontade de Deus. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que neste mundo nós iremos passar por dificuldades. Cristo garantiu isso a nós quando disse: no mundo há vez de passar por aflições. Doenças virão, dificuldade financeira, opressão deste mundo. Em nosso trabalho poderemos ficar excluídos, na escola, com os nossos colegas de escola, poderemos ficar excluídos por tomarmos uma posição de obedecer à vontade de Deus. Na faculdade, ou dentro, às vezes, do nosso próprio lar, onde residem pessoas que não creem em Cristo, poderemos ser confrontados, deixados de lado, oprimidos. Mas não se esqueçam das palavras ditas a Salomão e que devem ser ditas a respeito de nós. O Senhor se agradou do que lhe foi pedido. Que o nosso desejo seja, primeiramente, estar debaixo da vontade de Deus, independente de qual seja o resultado. Vou perder a promoção, vou perder amigos, vou ter que me separar daquela garota, daquele garoto, vou ter que me distanciar dos familiares, no sentido de não compactuar com o que é realizado. Meus irmãos, o que é mais importante para a nossa vida? O que é mais importante para a sua vida? E vejam que essa pergunta que eu faço, ela está sendo respondida de alguma forma em sua mente, em seu coração, e Deus está vendo essa resposta. Não sou eu que venho, não é o seu irmão que está ao seu lado. Deus está vendo a resposta que a sua mente e o seu coração está produzindo agora. Qual que é o nosso maior prazer? Os nossos pedidos são sempre colocados diante do Senhor com a prerrogativa ou com o primeiro passo de que esteja diante da vontade de Deus. E vejam que quando nós buscamos estar debaixo da vontade de Deus, bênçãos serão nos dadas, livramentos. O versículo 13 diz que Deus disse: também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas, glória. Deus honrou a Salomão. Deus honrou a Salomão, neste caso, por ele ser o rei de Israel, com poder, com vitórias. A Bíblia diz que não houve rei como Salomão em toda a história. Deus irá honrar a nossa vida, meus irmãos, se buscarmos a sua vontade. Mas não fique pensando que este honrar é receber bênçãos terrenas somente. Deus vai honrar a sua vida, você vai prosperar financeiramente, você não terá mais doença. Eu não estou falando disso, eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando da salvação em Cristo Jesus. A grande verdade é que muitas vezes, meus irmãos, a vida eterna ou o resultado da salvação em Cristo Jesus perde valor em nosso coração neste mundo.
Muitas vezes colocamos na balança e a vida eterna não tem o peso que deveria ter, quando comparado a uma promoção, a uma estabilidade financeira. Qual o peso a vida eterna tem em nossa vida? Qual o peso a certeza de sermos povo de Deus tem na balança da nossa vida? Se você colocar todos os seus desejos, todas as suas vontades e a vida eterna do outro lado, o que vai pesar mais? Cristianismo é muito mais profundo do que o dia a dia que nós vemos superficialmente. É muito mais profundo, porque ele implica que nós demos essas respostas ao próprio Deus. Se Deus não fala mais com nós por sonhos, Ele está falando por sua palavra. E Deus está perguntando para você nessa manhã: o que você quer que eu te dê? O que você quer pedir para mim? Deus está fazendo essa pergunta para nós. O que nós queremos dele? Que a nossa resposta seja: Senhor, um coração sábio, que busque estar debaixo de tua vontade. Para que então possamos ouvir do Senhor, como o próprio Cristo disse: servo bom e fiel. Servo bom e fiel seremos quando buscarmos estar debaixo da vontade do Senhor. Vejam que até Salomão teve essa confirmação de Deus no versículo 14. Deus não entrega a Salomão essa sabedoria, Deus não dá sabedoria ao Salomão e fala: Salomão, aproveite, agora é com você, você recebeu este poder, você é poderoso sobre o reino. Deus continua sendo Deus, quando ele no versículo 14 diz: Salomão, se andardes nos meus caminhos e guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Buscar estar debaixo da vontade de Deus é algo contínuo. É contínuo. Você pode falar esta manhã, ouvindo essa mensagem: realmente, eu quero estar debaixo da vontade de Deus. Amém por isso. Você pode tomar essa decisão ouvindo a palavra de Deus e diz: Senhor, eu quero estar debaixo da tua vontade. Eu quero decidir segundo as tuas vontades. Amém. Mas e amanhã? E terça? E quarta noite? E quando você não estiver no meio dos irmãos, na congregação, neste ambiente propício a esta proclamação? Vejam que Deus diz: Salomão, se você continuar desejando isso, se você continuar querendo estar debaixo da minha vontade. Como eu disse, cristianismo é muito mais do que domingo de manhã. Fazer parte do povo de Deus é continuamente desejar estar debaixo da vontade de Deus. E estar debaixo da vontade de Deus é se submeter a essa vontade. Quando nos colocamos diante da vontade de Deus e essa vontade nos confronta, quando queremos o sim e ouvimos o não, isso é estar debaixo da vontade de Deus. Quando temos muitos caminhos a seguir e Deus nos mostra aquele que não era o que nós queríamos. Mas também quando somos consolados em meio à dor. Quando somos fortalecidos em dias maus. Eu gosto muito do versículo de Provérbios, que fala sobre sabedoria, sobre inteligência. Eu gosto de falar muito para universitários, aqueles que estão se esmerando, se esforçando para ter uma vida acadêmica, para conseguir estudar, conseguir um emprego melhor, que é muito louvável. Provérbios 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor, a submissão, a honra dada ao Senhor é o princípio de todas as coisas. Tiago 1:5 nos lembra: se você quer sabedoria, peça e o Senhor te dará. Eu não estou falando de inteligência para você conseguir mexer melhor em programas de computador, aprender uma nova língua. Aqui a sabedoria, quando é tratada na Bíblia, é a sabedoria para caminhar segundo a vontade de Deus. Ainda em Tiago 3, ele nos ensina a respeito dos frutos dessa sabedoria. Aqueles que buscam a sabedoria de Deus, que buscam estar debaixo da vontade de Deus, serão mais mansos, serão mais
cordiais com seus irmãos. Vejam que até a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, quando está debaixo da vontade de Deus, é conduzida por esta vontade. Quando alguém pisa no teu calo, quando alguém lhe dá uma resposta atravessada, quando precisa ser decidido algo dentro da comunidade que você é contrário, quando você se coloca debaixo da vontade de Deus, as coisas são conduzidas em sabedoria. Meus irmãos, o povo de Deus foi chamado para ser um povo sábio, um povo que reflete segundo a vontade de Deus. E sabe por quê? Não é porque somos bons, não é porque somos estudados, não é porque temos uma condição financeira que nos permita, mas porque a obra de Cristo conquistou isso. A obra de Cristo, lembra que eu disse o peso da obra de Cristo? Conquistou a possibilidade de estarmos debaixo da vontade de Deus. Em João 16, versículo 13, Cristo nos lembra que ele precisou subir aos céus para que o Espírito Santo habitasse em nós. Se você crer em Jesus, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade manifesta em sua vida. Mas para quê? Para lhe fazer compreender a boa vontade do Senhor. Há um teólogo antigo que disse uma frase que eu gosto muito, Senhor, ensina-me ou capacita-me a fazer o que o Senhor me pede. Ou seja, até o obedecer não parte de nós, mas é fruto da obra de Cristo Jesus. Por isso que você pode pedir para Deus, Senhor, me ajude a te obedecer. Senhor, me ajude a fazer as coisas segundo a tua vontade, porque eu mesmo, muitas vezes, não quero. Porque muitas vezes eu não consigo. Se o apóstolo Paulo fez essa oração, quanto mais nós não devemos fazer também. Quando Paulo diz, o bem que eu quero, este eu não faço, mas o mal que eu quero, constantemente estou a fazer. Miserável homem que sou, o que farei da minha vida? Estou parafraseando. O que farei da minha vida? Desventurado, maldito homem que sou, estou perdido. E ele diz, a graça de Cristo me conduz a obedecê-lo. Portanto, não tenha medo de pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a obedecê-lo. Senhor, me ajude a estar debaixo da tua vontade, para que possamos nos incluir naqueles a quem Jesus diz em João 14, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Não há como separar obediência de comunhão com Deus. Não há como separar. E vejam, meus irmãos, isso é uma palavra que deveria nos animar. Como povo de Deus, isso deveria nos animar em saber que Cristo nos concede a capacidade de passar a obedecer à vontade de Deus. Então, podemos desejar e buscar estar debaixo da vontade de Deus. E assim podemos desfrutar das bênçãos de estar debaixo da vontade de Deus. Essa mensagem para o coração daqueles que creem em Cristo Jesus é uma mensagem de ânimo, de exortação para caminhar, continuar. Mas para aqueles que, de alguma forma, entendem que o relacionamento de Deus não passa por estar debaixo da sua vontade, este é um aviso de qual tipo de desejo que Deus aprova. Aqueles que desejam estar debaixo da sua vontade. Você pode buscar as riquezas desse mundo. Você pode conseguir completar aquele projeto que você tanto quer. Você pode passar por uma vida inteira sem doenças, sem enfermidades. Mas se tudo isso não estiver com a vontade de Deus, ou se você não estiver debaixo da vontade de Deus como princípio único, eu quero lhe dizer que é uma felicidade momentânea. É uma felicidade momentânea. Aqueles que põem o seu coração nestas coisas, quando elas são tiradas, perdem o seu chão. Mas aqueles que confiam no Senhor, esses não serão abalados, mesmo que muitas vezes fustigados, oprimidos. Assim como Salomão,
que a nossa resposta para a pergunta que Deus nos fez hoje, por meio da sua palavra, o que você quer que eu te dê? Que seja, Senhor, um coração que deseja obedecê-lo, que deseja olhar para este mundo e compreender o certo e errado segundo a sua vontade. E não só compreender, mas decidir por aquilo que o Senhor quer, para que então eu possa desfrutar das bênçãos, que muitas vezes não virão agora, mas certamente estarão comigo por toda a eternidade, porque foi para isso e por isso que Cristo morreu. Que Deus nos abençoe como igreja a caminharmos em obediência à palavra do Senhor. Não uma obediência que nos pese, mas aquela obediência que nos eleva a cada vez mais estar próximos daquele que nos chamou. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanho amor manifesto em Cristo Jesus. A tua palavra nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como filhos da tua ira, separados, impossibilitados de ter comunhão com o Senhor, condenados ao inferno, ao castigo eterno. Essa é a verdade de nossa condição. Mas em Cristo Jesus, aquele que não teve pecado, se fez pecador e morreu por nós, recebemos nova vida. Esta nova vida, ó Pai, nos conduz a amar aquele que nos salvou. E este amor é expresso por desejarmos fazer a tua vontade. Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude a obedecer ao Senhor. Se ainda muitas vezes somos afligidos pelo pecado, sabemos que não somos mais escravos. E esta liberdade, ó Pai, que o Senhor nos deu é a que queremos ter cada dia, continuamente, andando, obedecendo, seguindo e nos alegrando em fazer a tua vontade. Certos de que assim seremos aqueles que serão chamados de servos bons e fiéis. Que muitas vezes no pouco foram fiéis, agora no muito da eternidade se alegrarão contigo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.